Boa noite, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Você está feliz? Então dê um sorriso para quem estiver perto de você. Convide essa pessoa agora para sentar pertinho de você. Você jovem que está aí neste momento para assistir. Quero que você esteja aí aonde você estiver, mas que você esteja com o seu coração aberto, para que o Senhor possa falar no seu coração. Se você tiver uma Bíblia perto de você, eu quero que você pegue ela e abra comigo em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Vamos estar lendo a partir do versículo 5. Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-nos, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Feche seus olhos onde você está. Senhor, fale conosco através da Tua palavra mais uma vez. Que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e que ela venha transformar o nosso ser. E que possamos, Pai querido, nos sermos mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Queridos, algo muito interessante me chamou a atenção nesta passagem. Pois aqui, quando nós lemos todo o conteúdo histórico aqui deste momento, Jesus ele tinha ressuscitado e apareceu a alguns discípulos. E agora Jesus ele está indo ao mar. Ele está indo ali aonde esses discípulos estavam. Ele estava indo para a praia, no mar de Tiberíades. E quando Jesus chega, Jesus olha, porque a distância que eles estavam da beira do mar até aonde Jesus estava era em média de 100 metros de distância. Então Jesus ele grita para eles e pergunta: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: Não. Porque eles estavam ali, mas eles não tinham pescado nada. Mas então Jesus lhes manda jogar para o outro lado, para o seu lado direito, e achareis. E lançaram-na, pois e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Jesus chega e faz o mesmo histórico que aconteceu anteriormente. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 3, Pedro fala assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O interessante que me chama a atenção é que eles estavam voltando para o mesmo lugar aonde o Senhor tinha tirado a eles. Quando nós lemos nos primeiros capítulos do livro, nós vamos entender que Jesus ele foi até o mar e tirou e fez o convite para eles, falou: Venham, e eu lhes farei pescadores de homens. Mas eles agora, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, e eles voltaram ao mesmo lugar. A questão aqui é que eu quero que você foque na pessoa de Pedro. Porque Pedro, ele havia negado Jesus momentos antes de Jesus ser entregue para ser crucificado. Como Jesus havia falado para ele e avisado: olha,
por 3 vezes você irá me negar. E agora Pedro está ali no mar, e eu fico a meditar e pensando que talvez a acusação da sua falha, do seu erro, estava o tempo todo na sua mente. Você negou a Jesus. No momento que Jesus mais precisava ali de você, no momento que Jesus estava contando com você, você negou a Jesus. Talvez isso vinha na cabeça. E nós sabemos que Jesus não precisava daquele momento de nenhum homem ao seu lado, pois Jesus já sabia tudo o que lhe aconteceria. Tanto é que Jesus havia avisado a Pedro que ele o negaria. Mas aí eu lhe pergunto, quantas vezes nós temos negado ao Senhor? Mas o problema não está somente em negarmos ao Senhor. O problema está quando nós também saímos da onde o Senhor nos tirou. Ou seja, nós voltamos para onde o Senhor nos tirou. E Pedro aqui agora estava no lugar aonde Jesus havia tirado ele. Da onde o Senhor tem te tirado? O interessante é que neste tempo que nós passamos de quarentena e de toda essa situação e que o mundo inteiro vive, muitas pessoas voltaram para onde o Senhor havia lhe tirado. Muitas pessoas voltaram para onde Jesus havia lhe chamado, havia tirado. Muitos abandonaram a fé. Muitos deixaram de acreditar na promessa. Muitos abandonaram o projeto que Deus tinha em sua vida. E a verdade é que alguns, eles pararam no caminho, e vai chegar um tempo que eles vão voltar, e eles vão ter que voltar e passar pelo mesmo processo. Porque quando nós paramos o processo, e nós vamos voltar aonde nós precisamos. Porque o Senhor precisa nos transformar. Nós precisamos aprender alguns princípios. O processo, ele nos traz princípios de Deus. O processo, ele faz com que nós venhamos entender o projeto de Deus na nossa vida. O processo, ele é necessário e ele é essencial na nossa vida. O que aconteceu aqui na vida de Pedro foi essencial para o ministério de Pedro. Pedro aqui não era convertido ao Senhor. Pedro estava andando com Jesus o tempo todo, mas ainda não havia se convertido. Muita gente vem na igreja, mas não tem mudança de vida. Por quê? Porque ainda não se converteu, não se entregou totalmente ao Senhor. E é uma verdade, quando Pedro, na verdade, ele era aquele cara, aquele amigo. Você deve ter um amigo, sabe aquele amigo que sempre está falando alguma coisa, que ele no seu ímpeto ali, ele sempre fala alguma coisa. E Pedro era esse cara. Pedro, ele não conseguia ficar quieto. Pedro sempre estava falando. Jesus não poderia fazer nada que Pedro já liberava uma palavra. Ele era aquele cara que quando ele falava, o resto da equipe falava: meu Deus, Pedro, fica quieto, não fale nada, por favor. Tanto é que chega um dia que a Bíblia fala, e você vai lembrar dessa passagem, porque é muito comentada por muitas pessoas, que ele diz e chega assim: para onde nós iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus olha para ele e fala: Pedro, disseste bem, mas isso não veio de ti, isso foi uma revelação do Espírito a você. A única vez que o cara disse algo que chamou a atenção de Jesus, e que toda a equipe ficou: meu Deus, Jesus chega e fala que aquilo não veio dele, veio do Espírito. Então Pedro era esse cara. Pedro era esse cara, tudo errado.
que no seu ímpeto sempre liberava uma palavra, sempre era aquela coisa que todo mundo fala, o Pedro vai falar agora, que Jesus tenha misericórdia dele. Era assim. Quem de vocês aí que está me ouvindo agora não tem um amigo desse? A gente sabe disso. E Pedro era essa pessoa. Mas no decorrer da sua caminhada, chega um tempo que Jesus olha para Pedro e ele fala assim: não, eu não vou te deixar, como muitos de nós falamos isso. Muitos de nós. Muita gente diz: não, Senhor Jesus, eu não vou te negar, eu não vou te deixar, eu vou estar sempre com o Senhor, porque o Senhor é minha rocha, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, e enche a bola de Jesus. Mas na primeira coisa que acontece, nós abandonamos a Jesus. Na primeira situação, nós abandonamos a Jesus. E muitas vezes, como Pedro, Jesus avisou Pedro, falou: você vai me negar antes do cantar do galo 3 vezes. E aqui Pedro talvez estava desanimado, estava chateado, talvez até pensando: para mim acabou, não existe mais solução, o Senhor não se agrada mais de mim, eu neguei a Jesus e agora ele está morto. Mas o interessante é que Jesus, ele é amoroso. E glória a Deus por isso. Jesus, ele é amoroso demais. E quebranta meu coração quando eu medito nisso. Porque ele é o bom pastor que deixa as 99 e vai atrás de uma. Ele é o bom pastor que deixa as 99 e vai atrás de uma. E talvez você seja essa uma que talvez voltou da onde o Senhor tinha te tirado. Talvez você desistiu do chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você olhe para dentro de você e veja tantos erros e falhas e fale: não tem jeito. Mas Pedro também tinha suas falhas e os seus erros. E Jesus vai lá para a praia, aonde Pedro está, e pergunta: tem algo de comer? E o interessante é que Pedro e nenhum dos outros discípulos reconheceram que era Jesus. O único que reconheceu foi João. A Bíblia diz assim em capítulo 7 aqui: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Jesus senta à mesa com os discípulos, Jesus fala que ele seria traído. Pedro, a Bíblia fala que Pedro dá uma olhada assim, para João, dizendo assim: ei, pergunte para ele, você que é íntimo dele, você que está recostado no peito dele, pergunte para ele, quem é esse que vai trair ele? Quem de nós aqui irá nos trair ele? E isso acontece. E a verdade é que assim, a intimidade de Deus, do Senhor Jesus, não é para alguns, é para todos nós. Mas nós precisamos pagar um preço para isso. Tem que haver uma renúncia todos os dias. É necessário, é como eu disse, é para todos, mas com a condição de aqueles que pagam o preço, aqueles que renunciam. A verdade é que nós devemos deixar de ser criatura e nos tornarmos filhos. Como assim, pastor? Eu estou na igreja, eu sou filho de Deus, eu estou ali adorando, eu caio no chão, eu pulo,
Eu falo em línguas, eu faço. Mas a verdade é que Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, no versículo 14, diz assim que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a partir do momento que você não é guiado pelo Espírito de Deus, então você é criatura ainda. Você não entendeu. Porque tem muita gente que fala que é filho, mas quando está em alguma situação fala: Senhor, lembra de mim, eu sou seu filho, eu sou seu filho. Ei, quem é filho não precisa provar. As suas atitudes falarão. A gente não chega na casa do pai e fala: pai, eu vou abrir a geladeira porque eu sou seu filho. Pai, eu vou me sentar no sofá porque eu sou seu filho. Nós não precisamos provar que nós somos filhos. E muita gente pensando que é filho, mas na verdade é criatura. Porque você não escuta a voz do Espírito. E voltando aqui à palavra. Somente João reconheceu que era Jesus. Muita gente não consegue mais reconhecer a voz de Deus, a voz de Jesus. Não consegue mais ouvir a voz do Espírito dentro de você. Alguns por causa da circunstância, alguns por causa do pecado. Porque a Bíblia fala em Isaías 59, 1 e 2, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Você mesmo colocou um abismo chamado pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus morreu na cruz. E ainda nós temos tempo para se voltar para Ele. Nós ainda temos tempo para se reconciliar com o Senhor. Nós ainda temos tempo para voltar aos seus braços. Ei, Ele deixa as 99 por causa da sua vida. Ele deixa as 99 por amor a você. Você precisa entender isso. Jesus te ama com amor incondicional, com amor extravagante. E aqui Jesus vai lá para a praia onde Pedro está. É interessante que tinha mais discípulos, tinha outros homens. Mas quando nós lemos Jesus, ele foi com o intuito de alcançar Pedro novamente. Porque Pedro estava nu. Pedro ouviu que era o Senhor e se vestiu. Essa palavra no grego diz que ele estava despido, ele estava com as suas roupas de baixo, suas roupas íntimas. E talvez espiritualmente ele estava despido também. A palavra não estava ali. E quando ele escuta que é o Senhor, ele cinge com a túnica. E ele se lançou ao mar. O desespero de Pedro e a alegria talvez que inundou o seu coração foi tanta que ele se lançou. Porque no versículo 8 diz que os outros discípulos foram com o barco. Porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, como eu disse, 100 metros da praia. Mas a ansiedade de Pedro foi tanto que ele não esperou o barco chegar, ele se lançou no mar. Porque havia um desespero no coração dele, como talvez existe um desespero no seu coração. Eu neguei o Senhor, eu falhei com o Senhor. Mas hoje, Jesus te encontra na praia. Hoje, Jesus te encontra. Jesus vai de encontro a você, meu querido. Jesus está de encontro com você. Jesus está te buscando hoje. Jesus está indo ao teu encontro, através dessa live. E não importa onde você esteja,
Eu sempre digo isso, paredes não limitam ao Senhor, pois Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui e está aí na sua casa nesta hora. E quando Ele chega, Ele pede os peixes aos discípulos. Que Ele faz ali um alimento, uma pequena ceia, eu acredito, entre os discípulos. E no versículo 15, diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, olha o que eu disse para vocês. Jesus, ele foi ao encontro de Pedro. Pedro estava perdido. Pedro estava desanimado, estava aflito, abatido, porque tudo que havia ali acontecido. E agora Jesus pergunta para ele: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Dissesse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhes ter dito terceira vez. Sabe por quê? Ele lembrou o que ele tinha feito. Mas aonde foi a vergonha de Pedro, o Senhor vai estabelecer algo sobre a vida dele. Aonde você caiu, meu querido, o Senhor quer estabelecer algo na sua vida. O Senhor quer te levantar para algo grande. Por isso, este é o tempo de você se levantar. De estar prostrado, é tempo de você levantar a tua cabeça e olhar para Jesus. E quando, aqui na continuação diz: Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando era mais moço te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Aqui já entra uma parte que Jesus está falando do final da vida de Pedro. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor colocou a igreja na mão de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava entregando o ministério na mão de Pedro. E a verdade, antes de nós encerrarmos, abra comigo lá em 1 Pedro. Eu quero mostrar algo para você. Pedro, ele não estava convertido com Jesus. Pedro não era convertido. Nós podemos ver isso pela primeira carta de Pedro. Veja bem, o primeiro versículo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da galáxia, Capadócia, Ásia e Bitinia. Guardou bem isso? Agora, vá para a segunda carta. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus. Em algumas traduções diz aqui: Simão Pedro, escravo e apóstolo. Algo aconteceu da primeira carta para a segunda, porque o amor de Jesus nos constrange, e algo irá acontecer dentro das nossas vidas, quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos o que o Senhor tem para nós, quando nós decidimos mudar verdadeiramente, converter o nosso coração ao Senhor.
começarmos a ouvir a voz do seu Espírito Santo, as coisas irão começar a mudar a nossa vida. E aqui nós podemos ver que estava havendo uma mudança no coração e na vida de Pedro. Talvez na primeira carta nós podemos até sentir um pouco de arrogância, apóstolo, mas na segunda carta ele já se coloca como escravo. E ele fala assim: igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Há um quebrantamento, há uma diferença nas palavras de Pedro aqui. Meu querido, é noite para você voltar a Jesus. É momento de você voltar para Jesus. É momento de arrependimento. É momento de se converter ao Senhor. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus visitando pessoas agora, neste momento. Eu sinto que o bom pastor está indo na sua casa. Eu sinto o bom pastor indo através da ovelha perdida. O Senhor está te esperando. É o tempo de voltar. É o tempo de se reconciliar com o Senhor. Se você deseja isso, se você está na praia, ei, Jesus está indo aí. Jesus está indo encontrar você. E Jesus está indo olhar nos teus olhos e perguntar: você me ama? Você me ama? Se você quer isso, se você quer se reconciliar com o Senhor, ou se você está assistindo essa live agora e quer e tem no seu coração o desejo de aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. E não é aceitar uma religião. É você aceitar Jesus, a palavra. É você degustar esta palavra, que é viva e eficaz, é verdadeira. Esta palavra tem o poder de transformar vidas, destinos. Eu estou lhe oferecendo a Jesus. Eu estou lhe oferecendo a palavra. Você que deseja isso no seu coração, você que o Espírito Santo, enquanto eu estava falando, o Espírito Santo estava se movendo dentro de você. Feche os seus olhos e eu vou fazer uma oração por você. Pai Santo, Pai querido, a tua palavra foi pregada e não sou eu, mas é a tua palavra e o teu Espírito Santo. E eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está nesta casa agora. E eu quero, Senhor, liberar, Pai, que o Senhor venha perdoar os pecados deste, Pai, que está com a mão no seu coração agora, que está, Senhor Deus, em quebrantamento na sua casa, no seu lar, Senhor Deus, pedindo perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, pedindo perdão pelas quedas, pedindo perdão por muitas vezes negar o Senhor, como Pedro fez. Sim, Senhor, que o Senhor perdoe, que o Senhor purifique no teu sangue a cada um dos seus filhos, e que de criatura eles passem a ser filhos, guiados pelo teu Espírito Santo, que eles alcancem e desejem no seu coração a intimidade profunda do Senhor, e que o Senhor revele a nós, Senhor, a tua aliança, o teu conserto. Sim, Senhor. Senhor, libera a plenitude do teu Espírito Santo sobre cada casa, sobre cada vida agora, no nome poderoso de Jesus. Sim, Senhor. E esse que está aceitando o Senhor, Pai, o receba, Pai. Eu não digo só eles, Pai, mas eu coloco a minha vida também. Me aceite, Pai.
me aceite como teu filho, como teu servo. E nos transforma todos os dias pela luz da tua palavra. Que a tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração e nos transforme por inteiro, Senhor. Sim, Pai, nós oramos por isso, Pai. E eu peço a tua graça e a tua misericórdia sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Nós queremos nos encontrar com o Senhor. Nós queremos estar novamente dentro do teu propósito. E que o Senhor nos fortaleça para vencermos o processo, para passarmos pelo processo e nos encontrarmos, Senhor Deus, contigo no propósito. Sim, Senhor, muitos que estão me ouvindo agora têm chamado, têm a unção e só precisam passar pelo processo. Que o Senhor fortaleça a cada um deles no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós voltamos com alguns cultos e se Deus quiser, logo, logo nós estaremos aqui novamente na igreja cultuando ao Senhor juntos. Mas enquanto isso, eu quero que você esteja meditando na palavra, que você esteja investindo tempo na palavra do Senhor, na oração, na súplica. O Senhor tem algo sobrenatural na sua vida, na sua família. Amém? Você que está em propósito, em campanha, nesses dias, feche os seus olhos. Senhor, este que está em campanha, Pai, na noite da adoração, que o Senhor alcance a vida dele, Pai. O propósito que ele colocou diante do Senhor, diante do teu altar, Senhor Deus. Sim, Senhor, que o Senhor venha de encontro a cada vida e a cada família, e que o Senhor os abençoe no nome de Jesus, e que eles alcancem o favor do Senhor. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém, Jesus. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas que você puder. Assista as lives, os cultos. Pois isso aqui é o alimento que o Senhor tem colocado para que você se mantenha de pé. Por mais que você ache que não, mas é como a nossa casa. O que nos mantém vivos muitas vezes é o arroz, o feijão e o ovo, talvez. Mas são comida que nos dão estrutura, nos alimentam e nos permitem andar, caminhar mais longe. Então, que você escute, que você receba no seu coração cada palavra aqui que está sendo ministrada, cada palavra pastoral, as devocionais, reúna a sua família, cultue ao Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa, dentro da tua família. É maravilhoso. Essa devocional de quarta-feira tem uma história muito legal. Porque Deus quer aquilo que é falso na sua vida, para que você entregue aquilo que é falso na sua vida, para que Ele possa entregar algo verdadeiro para você. Quando você estiver disposto de entregar tudo aquilo que é falso na sua vida, o Senhor está disposto a entregar algo verdadeiro na sua vida e na sua família. Se você ainda não meditou nessa devocional de quarta-feira agora, eu te encorajo a você reunir a sua família e hoje mesmo, depois de assistir esse culto, claro, realizar mais um culto na sua casa, meditando nessa devocional. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.